Olá, aqui é Jonatas Rep do canal Coisa de Técnico. Respondendo ao questionamento de algumas pessoas aí no canal, as opções do menu principal aqui da Hilux SW4 2021, pelo comando do volante aqui, a gente corre aquele menu da tela principal ali do painel, correndo para o lado, para a direita ou para a esquerda, eu altero as posições ali. Então, na primeira posição eu tenho aquele I, que é de informações, botando para a direita. Próximo campo é a bússola, o outro campo, informações do rádio, do áudio. Aqui do controle de velocidade, do LDA, do controle de permanência em faixa. Mais um é o campo de informações caso ocorra alguma irregularidade, ele informa por aqui. E no último campo lá das engrenagens, com aquela engrenagemzinha, a gente entra num campo de configurações do veículo. Retornando lá para o primeiro campo, eu tenho essas informações aqui de consumo, onde eu tenho a média atual, conforme o veículo vai andando, aquele campo ali, a barrinha verde vai crescendo aqui e vai me indicando o consumo instantâneo. Abaixo eu tenho após a redefinição, ou seja, depois que eu zerei a média aqui no painel, eu zero ela pressionando esse botãozinho aqui. Eu zero a informação da média, a partir daquele momento ele começa a contar. Eu posso configurar também essas informações para ser após a partida do veículo, ou seja, depois que eu ligar o veículo, toda vez que eu ligar o veículo ele vai calcular a média daquele trajeto que eu estou fazendo. Ou desde que eu resetei ele, então são as opções de informação de média. Colocando para baixo de novo, eu tenho informação de autonomia, depois novamente a informação após a redefinição, porém de média de velocidade. Então eu consigo tirar uma média de consumo e uma média de velocidade que eu fiz em determinado trajeto, desde que eu resetei as informações do painel. Correndo mais uma vez para baixo, ele me dá alguns indicadores de consumo, desde a partida, em velocidade de cruzeiro e com o carro parado. Então ele vai fazendo as médias ali em cada tipo de utilização do veículo. Mais uma vez para baixo. Aqui ele faz uma comparação de consumo. Eu consigo inserir um valor ali no veículo referente à média de consumo, por exemplo, de algum outro veículo que eu tinha anteriormente. Então eu digo que o veículo anterior fazia 10 km por litro, ele vai calculando a média deste veículo aqui, e embaixo ali ele me diz quanto que eu estou economizando em dinheiro com este veículo, né? Então ele faz um comparativo com algum outro veículo que eu tenha. Aqui ele me dá a indicação da posição do volante. Essa informação é interessante para quando eu vou acionar a tração 4x4, né? Eu preciso estar com o volante em linha reta, então ele me indica ali no painel. Novamente eu retorno para o velocímetro digital, então eu posso ter a informação de velocidade analógica no ponteiro ao lado aqui, ou no painel central eu posso ter informação de velocidade também. Mais uma vez para baixo, eu volto para aquele painel principal onde tem as informações da média de consumo. Se eu não quero aquela informação ali após a redefinição, eu quero outro tipo de informação, eu corro todo para o lado, aí eu boto o comandinho para baixo, eu acesso esse menu aqui. Mantenho pressionado o botão central, eu entro nas configurações de LDA, PCS, algumas definições do veículo ou ajustes do painel. Pressiono o botão central, tem informações de idioma, unidades, o indicador eco, que é aquela luzinha verde que acende no painel quando eu estou numa situação de melhor consumo de combustível, para mudar algumas configurações. Então eu tenho aqui, ó, informação de direção 1. Eu entro nessa informação, aí eu tenho essa informação, aquela barrinha que eu mostrei para vocês lá no início, ou após a redefinição. Então eu tenho a informação de média aqui, que eu posso colocar após a redefinição, após a partida, que depois que eu liguei o carro ele vai contar somente aquele trajeto, ou após um reabastecimento. Então eu abasteci o carro, ele entende que eu abasteci porque houve uma variação do nível de combustível,
ele começa a fazer a média a partir do último reabastecimento. Então eu posso optar por essas 3 opções de média. Tá? Como eu estava já naquela configuração lá após a redefinição, eu retorno, vou sempre retornando aqui nesse botão de retornar aqui do volante, retorno todo ele até o menu principal. Cheguei no menu principal, eu vou retornando para a direita ou para a esquerda aqui através desse comando, até retornar no I, onde lá eu volto para as informações de média de velocidade e de consumo. Então eu tenho ali todas as informações que eu desejo no painel, certo? Valeu, obrigado pela curiosidade e pela pergunta do pessoal que está seguindo. Na configuração anterior que eu deixei ali, eu tinha deixado ela nessa opção aqui, ó, desci todo ela, desci por aqui, ele acabou caindo lá na opção de velocidade média. Então eu continuo retornando para cima, ele retorna lá, economia média de combustível. Então eu consigo botar tanto informação de média de velocidade ou de consumo. Então eu quero deixar em após a redefinição. A partir do momento que eu zerei a informação, ele vai ficar calculando. Está definido, eu defino apertando aqui no botão do centro. Tá? Por exemplo, se eu quisesse após a partida lá, eu pressionaria no botão do centro, ele muda o azulzinho ali para de baixo. Deixar na configuração que estava. Retorno mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E agora eu boto ele todo para esquerda e tá lá, quilômetros por litro. A informação zerada, porque eu resetei agora. Então isso eu posso fazer essa configuração após um abastecimento ou quando eu mudo o meu trajeto. Digamos que eu rodei a semana toda dentro da cidade e no final de semana eu vou fazer uma viagem, vou pegar a estrada. Então eu quero ter uma média diferente da média da cidade, eu quero ter a média só da estrada. Eu venho aqui nesse botãozinho, no centro aqui, mantenho pressionado por alguns segundos, ele zera aquela informação. Eu começo a rodar, ele já vai calculando. No início ele vai dando alguns valores que são um pouquinho estranhos, mas depois de rodar alguns quilômetros ele já estabiliza e já me dá a média o mais próximo possível da real que o veículo está fazendo. É interessante de vez em quando zerar essa informação para deixar a média mais real possível, não misturando trajetos como por exemplo cidade ou estrada, porque senão ele vai fazer a média e não vai te dar a média total desses 2 trajetos, ele não te dá a média daquele trecho em estrada ou trecho em cidade. Então é interessante ir zerando essa informação para deixando ela mais próxima possível do real. Tá ok, pessoal? Valeu, obrigado.